Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Marilene e vou fazer com vocês a atividade de matemática da semana 16/8 a 21/8 de 2021. Nessa atividade, nós vamos estudar frações número misto. Número misto, toda fração maior que 1/inteiro pode ser decomposta em uma parte inteira e uma parte fracionada. Então, o que é uma parte inteira? Que nós temos duas imagens. A primeira imagem, ela foi dividida em 4 partes. Se você observar, as 4 partes foram pintadas. Então, é como todas as partes dessa imagem que foi dividida está pintada, você vai chamar ela de um inteiro. Quer dizer que toda essa parte está pintada. Então, um inteiro foi pintado. Aqui nós temos a mesma imagem dividida em 4 partes também, só que só 2 partes foram pintadas. Então, como você vai ler ela? 2/4. Por que 2/4 essa imagem? Porque essa imagem foi dividida em 4 partes e 2 partes foram pintadas. Então, o numerador é a quantidade de parte que foi pintada e o denominador é a quantidade de parte que foi dividida. Essa representação aqui em fração, ela está representando as duas imagens, por isso que está 6/4. O que ela quer dizer? Que 6 partes foram pintadas, 4 desta imagem e 2 partes dessa, então 6 partes. 4 por quê? Porque 4 é o nosso denominador, ele representa a quantidade de partes que ela foi dividida. As duas imagens foram divididas em 4 partes, não foi? Essa em 4 partes e essa em 4. Então, o denominador indica quantas partes o todo foi dividido. Então, essa imagem foi dividida em 4 partes, essa também, por isso que aqui é o número 4. A parte colorida da figura pode ser representada 1/inteiro, tá vendo? Quando tem um número aqui sozinho, 1/inteiro mais 2/4. Então, 1 é desse aqui que foi pintado, representado toda a parte, e 2/4 é desse aqui que foi representado 2 partes de 4 que foi dividida. Então, é chamado de número misto, pois apresenta uma parte inteira e uma parte fracionada, que é uma parte inteira e uma que foi pintada só uma parte. Então, você lê 1/inteiro e 2/4. Aqui na atividade número 1, tá assim, agora escreva os números mistos correspondentes às figuras abaixo, siga o modelo. O modelo é isso que está aqui dentro do quadro. O que nós temos aqui? Duas imagens. Todas as duas foram divididas em 3 partes, ó. 1, 2, 3. A primeira imagem foi pintada, né? Foram pintados os 3 quadrinhos, aquelas 3 partes que elas foram divididas, tá vendo? Foi pintado tudo. A segunda imagem só foi pintada uma parte das 3 que ela foi dividida. Então, aqui, ó, como que você vai representar esta imagem aqui? 4, que é o nosso numerador. Por que 4? Porque tem 4 partes pintadas. 1, 2, 3, 4. Não é? 4 partes, então você põe 4. Ela foi dividida em 3, essa aqui também em 3, então por isso o nosso denominador é 3. As duas imagens foi dividida em 3 partes. 1/inteiro, porque esse 1/inteiro significa que de uma imagem que foi dividida em 3 partes, foram pintadas todas. Então, significa 1/inteiro, pintou todas. E 1/terço, por quê? Porque essa outra foi pintada uma parte de 3 que foi dividida. Então, 1/terço. Então, você vai representar assim, ó, 1/inteiro mais 1/terço, que é dessa imagem aqui. Mesma coisa você vai fazer nessa atividade aqui, tá? Vou mostrar para vocês agora como que ela vai ficar. Ó, a letra A como ficou. Aqui nós temos 3 imagens, não foram? Só que 2 foram pintadas todas as partes. Cada uma das 3 foi dividida em 4 partes, ó. 4 dessa, 4 dessa e 4 dessa. Só que o que acontece? As duas primeiras imagens foram coloridas todas elas, todos os quadradinhos que ela foi dividida. A terceira só foi colorido 2 partes das 4 que ela foi dividida. Então, como que você vai fazer essa equação? Você vai contar as partes, ó, 4 da primeira imagem, 4 da segunda, 8, mais 2 da terceira,
10 partes, vai pôr 10 aqui. Foi dividido em 4 partes, não foi? Cada um, então, é o denominador, quantidade de partes que cada um foi dividida, 4 partes. E como que você vai fazer, né, a correspondência da fração? Vai ficar 2 inteiros, porque esses 2 foi pintado todos os quadradinhos, né, que foi dividido, as 4 partes cada uma. Então, 2 inteiros, 1, 2 e 2 quartos. Porque a terceira imagem foi pintada só 2 pedacinhos aqui das 4 que foram divididas, tá vendo? Então, vai ficar 2 quartos. Então, essa imagem vai ficar 2 inteiros e 2 quartos. Mesma coisa essas aqui, ó. Você vai contar as partes coloridas, ó. Essa aqui foi 2 e uma dessa aqui, então, deu 3, ó. Número 3. E aqui, quantas partes ela foi dividida? 1, 2. Denominador, né? É o 2. Ela foi dividida em 2 partes. Ó, então, como que vai ficar? Você vai representar ela aqui, ó. 1 inteiro, porque a primeira imagem foi colorida toda, então, ela é considerada uma inteira. 1 inteiro mais 1 meio, porque essa aqui foi dividida em 2 partes, mas foi pintada só uma. Você vai representar assim, ó, 1 e meio, vai conservar o denominador. 1 inteiro mais 1 meio. Agora, vamos para a próxima atividade. Atividade número 2, você vai escrever por extenso como você lê essas duas frações e depois vai representar as frações mistas pintando as figuras do lado. Então, você vai pintar essas figuras representando essa fração e depois escrever como se lê ela. Então, olha só como ficou a nossa número 2, ó. Número 2, nós temos o quê? 1 inteiro mais 3 quintos, tá vendo? Então, como representa? Se é 1 inteiro, nós temos que colorir uma das imagens inteira, então, tem que colorir todos os quadradinhos dela. Mas 3 quintos, então, 3 é a quantidade de quadradinho que eu vou colorir da segunda imagem e 5 é o quê? A quantidade de parte que foi dividida. Então, meu inteiro aqui, que é cada imagem dessa, foi dividida em 5 partes. Só que eu quero colorir quantas? 3. O meu numerador que vai indicar quantas. Então, são 1, 2, 3. Então, vai ser representado assim, ó. 1 inteiro, que coloriu todas, mais 3 partes da segunda imagem, tá? Que foi dividida em 5 partes. E você vai ler 1 inteiro e 3 quintos, tá? Mesma coisa você vai fazer com essa aqui, ó. Tem 2 inteiros e 2 quartos. Então, quer dizer que eu vou pintar duas imagens inteiras. Então, eu vou pintar a primeira e pintar a segunda. Todos os quadradinhos, que não são 2 inteiros, então, eu vou pintar duas imagens. Mas 2 quartos, então, eu vou pintar duas partes de 4 que foi dividida. Ó. 1, 2, 2 partes das 4 que foi dividida a terceira imagem. Então, você vai ler 2 inteiros e 2 quartos. Vamos para o número 3. Transformando frações. Frações impróprias em números mistos. Então, vamos lá. Para transformar uma fração imprópria em número misto, dividimos o numerador pelo numerador. Então, qual que é o numerador? Esse número de cima é o numerador e o denominador é o número de baixo. Então, para transformar, o que eu vou fazer? Dividir o numerador pelo denominador. Então, aqui, ó, vamos dividir, ó, numerador pelo denominador. Você tem só gravar essa regrinha aqui que você consegue fazer fácil, fácil. Tem um exemplo, ó. O meu número aqui é o quê? 7 terços. Se eu vou dividir o numerador pelo denominador, eu vou dividir o quê? 7 por 3. Então, olha como vai ficar. 7 dividido por 3 dá o quê? 2. Aí, nós multiplicamos 2 vezes 3, 6. Eu ponho 6 embaixo do 7, faço a subtração. 7 menos 6, 1. Essa parte aqui, que é o meu resultado, onde ela vai ficar? O que está aqui no meu quociente? Vai ser a minha parte inteira. Se vai ser minha parte inteira, vai ficar aqui, ó, número 2. O divisor, ele representa o denominador. Qual que é o divisor? O 3 aqui que eu dividi, vai ser o meu denominador, esse número aqui de baixo. E o 1 aqui, que é o resto, ele vai ser o quê? O meu numerador. Tá vendo como que ficou? Ó, o 1 numerador, o 2 aqui do quociente é a parte inteira
E aqui o divisor aqui, que é o 3, esse é o meu denominador. O denominador é o que vai aqui embaixo, não é? Então, fica desse jeito. Olha aqui como foi representado através de imagens esse número aqui, ó. 2 inteiros, tá vendo aqui, né? 2, então significa, quando ele tá aqui assim, sozinho, significa que tem 2 partes inteiras que tu vai pintar. Então, 2 inteiros mais 1/3. Por que 1/3? Aqui o denominador indica quantas partes ele foi dividida, não é em 3 partes? Só que aqui o meu numerador fala que é só 1. Então, é uma parte que vai ser pintada, tá? Então, é 2 inteiro e aqui é 1/3, uma parte que vai ser pintada, tá bom? Então, vamos nas atividades ver se vocês aprenderam. Olha, aqui na número 3, nós vamos transformar as impróprias em número misto. O que nós fizemos, tá? Na atividade anterior, que é dividir o numerador pelo denominador, tá? Então, vamos ver como vai ficar? Olha só para vocês verem como ficou, ó. Dividir o numerador pelo denominador. Meu numerador é 21, o denominador é 4. 21 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Fiz a subtração, ó. Sobrou 1 menos 0, 1, 2 menos 2, 0. Aí, como que vai fazer? O 5, que tá aqui no meu quociente, vai ser o meu inteiro, meu todo. Então, vai ficar aqui, não é? O 1 aqui do resto vai ser o quê? O meu numerador. E o 4 vai ser o quê? O meu denominador. Então, ficou 5 inteiro mais 1/4. Entenderam? Mesma coisa aqui, ó. Vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. 39 dividido por 9. 39 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. Você coloca aqui embaixo do 39 e faz a subtração. 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Então, o 4, que tá aqui no quociente, vai ser nosso número inteiro. O 3, que tá aqui no resto, vai ser o nosso numerador. E o 9, que tá no divisor, vai ser o denominador, tá bom? A letra C, mesma coisa, ó. Numerador, denominador. Dividir o numerador pelo denominador. 17 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Então, você subtrai 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. O 5 que está no quociente vai ser o nosso número inteiro. O 2 que está no resto vai ser o nosso numerador. E o 3 que está no divisor vai ser o quê? O nosso denominador. Então, fica 5 inteiro mais 2/3. Então, olha como ficou a nossa letra D. Numerador, né? E denominador. Então, nós dividimos o numerador pelo denominador. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 5 menos 4, 1. Como vai ficar? 2 aqui do quociente vai ser o nosso número inteiro. O 1 que sobrou aqui do resto vai ser o nosso numerador. E o 2 aqui do divisor vai ser o quê? O nosso denominador. Então, vai ficar 2 inteiros e 1 meio. Bom? Agora, o que nós vamos fazer? Transformar o número misto em fração imprópria. É só multiplicar o inteiro pelo denominador e somar o resultado com o numerador. O denominador, ele sempre repete, tá? Você sempre vai colocar ele, você vai repetir ele, você não mexe com ele. Então, aqui, o que eu tenho? Um inteiro, porque essa minha imagem, tá? Foi dividido em 4 partes e foi pintado as 4 partes, não quer dizer que ele tá inteiro. Essa aqui também foi dividida em 4, mas foi pintada só 2 partes, então ela tá, como que eu vou representar ela? Vai ficar 2/4, porque 2 a parte foi pintada e 4 a parte que foi dividida, 4 partes que foi dividida, a quantidade de partes que foi dividida. Então, como ela é representada? 1 inteiro mais 2/4. 1 inteiro, 2/4, porque foi pintado só 2 partes de 4 que foi dividida. Então, para você transformar ele em misto, você vai fazer o contrário da outra. O que você vai fazer? Multiplicar. Vai multiplicar o inteiro, que é esse número que fica aqui, pelo denominador e depois somar com o numerador, que é o de cima. Olha aqui o exemplo, ó. 1 vezes o 4, tá vendo? Multiplicamos 1 vezes o 4 mais 2, que é do numerador. Dá 6 e eu vou conservar o denominador aqui, que é o número 4, tá? Então, vamos para as atividades? Olha só para vocês verem.
que eu acabei de explicar lá, nós vamos fazer aqui. Pegar o inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador para a gente fazer a transformação do número misto em fração imprópria. Olha só para vocês verem como ficou, ó. Peguei o número inteiro, multipliquei pelo denominador, depois somei com o numerador. 5 vezes 6 mais 2. Primeiro, você vai multiplicar esses dois e pegar o resultado e somar, tá? Com o numerador, que é esse aqui. Então, 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. E vamos colocar aqui o nosso denominador. Então, olha só como você vai colocar. 32, né, sextos, tá? Só para você ler, você vai ler 32 sextos. Então, 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Então, 32 sextos. Aqui é a mesma coisa, ó. Inteiro, denominador e numerador. Multiplica o inteiro pelo denominador e soma com o numerador, ó. 2 vezes 3, 6, mais 7, 13. Conserva o denominador aqui, a gente vai ficar 13 terços. Mesma coisa, ó, denominador com inteiro. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19, vai ficar 19 quartos. Tá vendo, ó? Multipliquei o inteiro pelo denominador e somei com o numerador. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Coloquei ele aqui. Vai conservar o denominador. Lembra que ela falou que o denominador se repete? Então, você vai deixar ele aqui, ó. Desse jeito. Mesma coisa aqui, ó, inteiro vezes o denominador mais o numerador. 3 vezes 5, 15, mais 4, 19. Conserva aqui o denominador, você vai repetir ele. 19 quintos. 5 vezes 10, mais 9. 5 vezes 10, 50, mais 9, 59. Aqui, você vai conservar o denominador, tá bom? Muito fácil, não é? Na número 5, o que nós temos que fazer nela? Nós vamos analisar cada questão e resolver, que são probleminhas. Ó, em uma divisão, o dividendo é 3.925 e o divisor é 25. O quociente dessa divisão exata é o número. Qual que é o quociente? É o nosso resultado aqui da nossa conta, né? Então, a gente vai ter que resolver ela. Na multiplicação de 12 vezes, o que eu tenho? Eu tenho um número aqui, eu sei qual que é? Não sei, tá querendo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Descobrir qual que é o número que eu vou multiplicar por 12, que vai dar 132. Quero saber qual que é o meu multiplicador. Lembra lá que é multiplicando, multiplicador, então, nós vamos descobrir qual que é. Como que eu vou fazer? Pegar e dividir 132 por 12 para me descobrir esse número aqui. Então, eu vou fazer passo a passo cada uma com vocês agora. Olha só, para vocês verem como que ficou. Então, vamos dividir 3.925 por 25. Aqui, o que eu vou ter que fazer? Pegar o 39, não é? Para me dividir, porque o 3, ele é menor do que 25. Então, não tem como eu dividir o 3 pelo 25. Então, eu vou pegar o quê? O 39. 39 dividido por 25 é 1. 1 vezes 25, 25. Vou pôr 25 aqui debaixo do 39, eu vou fazer uma subtração. Para quem não sabe o que é uma subtração, é uma continha de menos. A continha é chamada de menos. O nome correto dela é subtração. Então, vamos lá. 9 menos 5, 4. 3 menos 2, 1. Sobrou 14, só que 14 é menor que 25. Então, vou descer o quê? O próximo número aqui, ó. Qual que é o próximo número? O número 2, não é? Então, vou vir cá, ó. Disse ele aqui, ó. Vem número 2. Então, ficou 142. 142 dividido por 25 é 5. 5 vezes 25 é 125. Você faz subtração novamente. O que você vai fazer? Subtrair. O 2 é menor que o 5, você vai ter que tomar emprestado aqui do 4. Aqui vai ficar 12. 12 menos 5, 7. Aqui era 4, emprestou 1 para cá, ficou 3. Menos 2, 1. 17 não dá para dividir por 25, porque ele é menor. O que você vai fazer?
descer o próximo número, que é o número 5, ficou 175. Então, 175 dividido por 25 vai ser 7. 7 vezes 25 dá 175. Fiz a subtração, sobrou 0. Então, qual que é a nossa resposta? É a letra B, 157, tá? Letra B, na multiplicação, né? Eu já falei para vocês o que nós vamos fazer, que nós temos que descobrir que número é esse aqui, que tá aqui, ó. Que eu vou multiplicar por 12, que vai dar 132. Como eu farei isso? Vou pegar 132, vou dividir por 12 e o resultado é esse número aqui que eu quero descobrir. Então, como eu vou fazer essa continha, né? Eu vou vir aqui e fazer a subtração, a divisão. Então, 1 é menor que 12, não dá para dividir, então eu vou usar aqui o 13, né? 13 dividido por 12 vai ser 1. 1 vezes 12, 12, não é? Vou fazer a subtração, ó, 3 menos 2, 1, 1 menos 1, 0. Sobrou 1, não dá para dividir. Então, eu vou vir e vou descer o próximo número. Qual que é o próximo número que eu tenho aqui? O 2, não é? Vou descer ele aqui, ó. Ficou 12. 12 dividido por 2, 1. 1 vezes 12, 12. Tá vendo? Então, o nosso número que nós estamos querendo descobrir é o número 11, tá? É o nosso número que tá escondido ali, é o número 11. Aí que eu fiz uma continha aqui para vocês tirar a prova, para vocês descobrir se tá certo, ó. 12 vezes 11 dá 132. Tá vendo que deu esse resultado aqui, ó? Tá vendo? Então, é isso que você tem que fazer, ó. Deu 132. Então, aqui não tá aqui para você descobrir que número que você ia multiplicar por 12, que ia dar esse resultado. Está aqui o nosso número, o número 11, tá? Vamos fazer a letra C. Multiplique 63 por 12 e o resultado é... Então, nós vamos multiplicar os dois números, 63 por 12. Primeiro, você pega o primeiro número, né, aqui do multiplicador, multiplica por todos esses, coloca aqui, depois pega o segundo número, multiplica por todos esses e coloca aqui. Tem muita gente que na hora que vai multiplicar, tá multiplicando só esse número aqui, ó, e acha que a conta tá pronta. Não está, tem que multiplicar o próximo também. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Depois, vou multiplicar o segundo número. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 6, 6. Nessa primeira casa, lembrando, não pode colocar nenhum número aqui, que senão sua conta fica errada. Por isso que eu já peço que você, sempre que for armar a continha, coloque o sinalzinho de mais aqui embaixo, para você não esquecer e colocar número aqui. Agora, é só somar essas duas partes. Desce o 6, porque não tem nenhum número aqui. 2 mais 3, 5, 1 mais 6, 7. Então, o número é 756, que será a nossa letra B. Resolvendo a operação 5.729 mais 376, obtemos o resultado. Então, aqui já tá te falando, ó, mais. Então, você vai somar. Coloquei aqui a continha, ó. 9 mais 6, 15, ó, põe 5, sobe 1. 1 mais 2, 3 mais 7, 10, subiu 1 novamente. 1 mais 7, 8, mais 3, 11, coloca 1, sobe 1 novamente. 1 que subiu, mais 5, 6. Então, a nossa resposta é 6.105. Vai ser o quê? Letra C. Ó, você tem que vir cá e marcar a letra C. Mesma coisa que o resultado de 38.080 menos 27.132 é. O que você vai fazer? Armar a continha. Ó, como ficou? Aqui é 0, é menor que 2, não dá para tirar. Você vai ter que tomar emprestado aqui do 8, aqui vai ficar 10. Aí, como que vai ficar? Onde tá o 8, vai ficar 7, porque emprestou um para cá, não é? Então, vamos lá. 10 menos 2, 8. 7 menos 3, 4. Aqui era 0, pegou um emprestado aqui, aqui ficou 7 e aqui ficou 10. 10 menos 1, 9, 7 menos 7, 0 e aqui 3 menos 2, 1. Então, a resposta é 10.948, letra A. O produto de 412 por 16 é.
Então, uma multiplicação, não é em produto, em multiplicação, que nós temos uma parcela que chama produto, uma parte dela, então, vamos lá, 412 vezes 16, mesma coisa, pega o primeiro número, multiplica por todos esses e depois o segundo número. 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6, e 1, 7, 6 vezes 4, 24. Sinalzinho de mais embaixo da primeira casa, vamos multiplicar o próximo número. Como é 1, vai repetir, não é? Você vem e coloca ele aqui, depois você soma. Desce o 2, porque não tem número aqui. 7 mais 2, 9, 4 mais 1, 5, 2 mais 4, 6. 6.592. Letra A nossa resposta. Então, finalizamos aqui a nossa atividade de matemática da semana 16/8 a 21/8. Se inscreva no nosso canal para você receber notificação quando eu postar vídeo ou aula. Fica com Deus e até a próxima aula.